Queridos, Deus é muito, muito, muito bom e nós nos alegramos com a bondade do nosso Deus, com a bondade do Senhor. Aleluia! Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios não. Livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 7. Efésios, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Vamos ler esses dois versículos e vamos partir desse ponto aqui a meditar um pouco na palavra de Deus, aprender um pouco, ver o que Deus tem para nos ensinar por meio do que está aqui escrito no livro de Efésios, capítulo 4 e o versículo 7. Aqui diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Esse versículo deixa bem claro que havia um dom sobre Jesus quando ele esteve nessa terra. Havia um dom sobre a vida dele. E aqui está falando que a cada um de nós, foi concedida a cada um de nós uma proporção do que havia sobre Jesus, que um fragmento, uma porção, uma parcela daquilo que estava sobre a vida dele, do dom de Cristo, uma proporção desse dom foi compartilhada com os homens. Olha o versículo 8, que diz, versículo 8 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E esse dom que foi concedido foi o próprio dom que havia sobre a vida de Cristo. Isso foi compartilhado com os homens. Daqui a pouco, se nós continuarmos a ler os versículos, nós vamos chegar a esses dons que haviam sobre Cristo, e que esses dons que estavam sobre ele foi compartilhado com os homens. Vamos entender aqui um pouco do contexto. Jesus se encarnou-se, ele já existia muito antes, ele assumiu uma forma humana para um ministério ele realizar aqui nessa terra. Para realizar esse ministério, como ele veio como homem, ele precisou de receber esses dons para poder executar a sua missão. Ele precisou desses dons. E quando ele ressuscitou, esse dom que estava sobre a vida de Cristo, ao ser ressuscitado, ele compartilhou uma medida desse dom, uma porção desse dom, foi compartilhado com os homens. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que dons são esses que foram concedidos? Se você for mais na frente, na leitura, a Bíblia vai listar esses dons, e esses dons é o que nós conhecemos como os 5 dons ministeriais. Então, podemos dizer assim que o tema da mensagem de hoje é justamente os dons do ministério. Repita comigo: os dons do ministério. Aqui é o ponto de partida. E quais são esses dons do ministério? Os dons do ministério nós podemos citar aqui, daqui a pouco nós vamos ler o versículo, que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, esse é o que nós conhecemos como os 5 dons do ministério, ou 5 dons ministeriais. Então, só para você entender, esses dons operavam na vida de Cristo. Esses dons estavam sobre a vida de Jesus. E ao ressuscitar e levar consigo cativo o cativeiro, ele concedeu esses dons. No versículo 7 foi bem claro dizer que uma proporção do dom que havia sobre Cristo, foi concedido aos homens. Ou seja, ele mesmo concedeu daquilo que estava sobre a vida dele. Então vamos ver aqui na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, que Jesus, ele era de fato um apóstolo.
Jesus tinha a unção apostólica sobre a vida dele. Então, lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, e sumo sacerdote na nossa confissão, Jesus. Então, Jesus ele é apresentado como um apóstolo, sabe? E ele foi o grande apóstolo. E do dom ministerial, do apostolado que havia sobre Jesus, ele compartilhou com os homens. Entenda isso. Jesus, ele tinha 100% da unção de apóstolo sobre a vida dele. Vamos supor que aqui fosse a unção apostólica sobre Jesus. Então essa unção sobre a vida dele foi que fez com como ele atuasse nesse ministério apostólico. Quando ele subiu às alturas, é como se pequenos fragmentos, porções desse apostolado, da totalidade que havia sobre ele, pequenas parcelas, pequenas partes, uma proporção desse dom, medidas, foi compartilhada com os homens. Então Jesus ele tinha 100% do chamado apostólico sobre a vida dele, e quando ele foi às alturas, quando ele subiu aos céus, desse dom apostólico que havia sobre a vida dele, foi compartilhado com os homens. Então, os homens que têm o chamado apostólico, eles têm uma medida da mesma unção que havia sobre Jesus para exercer o ministério apostólico. Amém? Então, só Jesus tinha 100% da unção apostólica. Os apóstolos que temos nos dias atuais, eles receberam apenas um fragmento do dom de Cristo. Amém? Mateus capítulo 13, verso 57. Mateus 13, verso 57, nos apresenta Jesus como um profeta. Jesus não só foi apóstolo, como Jesus também, ele foi profeta. E aqui diz, e escandalizavam-se nele, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ele estava falando dele mesmo, e ele mesmo se apresentando como um profeta. Então, Jesus foi um apóstolo, e Jesus foi um profeta. Então, a unção profética do ofício do profeta estava sobre a vida de Jesus, e quando ele subia às alturas, uma proporção, uma medida, um fragmento da unção profética na vida de Jesus foi compartilhada com os homens. Nenhum profeta jamais teve a unção completa de profeta. Os homens recebem uma porção do dom de Cristo sobre a vida deles. Você está compreendendo isso? Amém? Jesus não só foi apóstolo, como Jesus foi profeta, e Jesus também foi evangelista. Nós podemos conferir isso no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 17. Efésios, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte. Cadê Efésios 2, 17? E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto. Esse versículo está falando sobre Jesus, que era um evangelista. Eu acredito que ninguém tem dúvida que Jesus foi o maior evangelista que já pisou nessa terra. Jesus foi o maior evangelista que já andou nesse mundo. E os outros evangelistas que vieram após ele só puderam existir porque da medida do dom, da unção do evangelista que havia sobre Jesus, foi compartilhada com os homens. Então, nenhum evangelista ele tem a unção completa para ser um evangelista, para o ofício do evangelista. Ele recebe apenas uma porção, uma medida do dom que havia sobre Cristo. Posso ouvir um amém? Amém, coisa boa. Jesus foi apóstolo, Jesus foi profeta, Jesus foi evangelista e Jesus foi o maior mestre que já andou nessa terra. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11,
nós encontramos um texto que apresenta Jesus, sim, como um pastor. João capítulo 10, versículo 11. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Entenda. Jesus, ele foi o maior pastor que já teve nessa terra. Ele tinha a unção completa do pastoreio. Os pastores que exercem hoje a função de pastor no corpo de Cristo, os pastores que têm um ofício pastoral, eles receberam uma medida do dom de Cristo. Havia essa unção sobre a vida de Jesus para o pastoreio, e homens que são pastores hoje receberam apenas uma medida do dom de Cristo sobre as suas vidas. E veja só, Jesus foi apóstolo, Jesus foi profeta, Jesus foi evangelista, Jesus foi pastor, ou foi mestre, e Jesus também foi, Jesus foi pastor e agora Jesus foi mestre, lá em João capítulo 13, versículo 13. Se você puder abrir sua Bíblia aí, Evangelho de João capítulo 13, versículo 13. Jesus não só foi pastor, como Jesus também foi mestre. Aqui diz: vós me chamais o mestre e o Senhor, né? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Sabe, os mestres que tem nesses dias na igreja, desde que Cristo concedeu os dons, todos têm apenas uma medida do dom de Cristo. Por isso que Jesus, quando ele esteve na terra, ele teve a unção por completa. Nós, os homens, nós recebemos apenas uma medida da unção que havia sobre Cristo. Nenhum homem pode ter a unção total sobre sua vida. Nós não a suportamos por conta desse corpo que nós temos. Mas Jesus tinha um corpo que poderia assumir a unção de Deus na totalidade sobre a sua vida. Ele recebeu a unção sem medidas. Mas nós, os homens, nós temos apenas uma medida da unção do dom de Cristo. Amém? Pois bem, então nós estamos entendendo aqui o quê? Que Jesus, que era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele tinha a unção completa. E quando ele subiu aos céus, ele concedeu dons aos homens, e esses dons são medidas do dom que havia sobre a vida dele. E aí nós podemos começar a questionar algumas coisas e meditar sobre algumas coisas e perguntar o seguinte: certo, está muito claro na Bíblia que Jesus, ele concedeu esses dons, ele compartilhou. Foi lido agora há pouco, no versículo 6 e versículo 7, se eu não me engano, do livro de Efésios capítulo 4. E está muito claro isso. A questão é, qual é o propósito desses dons ministeriais? Por que ele concedeu? Então vamos voltar lá no livro de Efésios, no capítulo 4. E agora nós vamos ler aqui o versículo 12. Efésios capítulo 4, versículo 12. Diz aqui qual é o propósito desses dons ministeriais. Veja aqui, ó. Porque, coloca o versículo anterior, por favor aí. Ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Veja só, ele mesmo, foi o próprio Jesus, né? Que concedeu. O que é conceder? Ele cedeu, ele deu, ele presenteou. Então, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, esse texto ele é muito claro para nos responder uma pergunta. Um homem, uma pessoa, uma mulher, sei lá, alguém, pode se autoconceder um dom ministerial? Um pastor, um profeta, um mestre, ele pode conceder a alguém um dom ministerial? Sim ou não? Vamos ficar em dúvida agora. Só falar o nome dos ciclos dons ministeriais, alguns já ficaram em dúvida. Um apóstolo, ele pode conceder a alguém um dom ministerial?
Não. Porque a Bíblia deixa claro que quem concede os dons do ministério é o próprio Jesus, é Ele quem concede o dom. Aqui está claro, ó, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Então ninguém se auto-intitula eu sou um apóstolo, ninguém se auto-intitula eu sou um profeta, ninguém se intitula eu sou um mestre. Não, Jesus é quem concede a cada um. Você vê que o texto é claro, ó, Ele mesmo concedeu uns, ou seja, não é para todos o chamado apostólico. Não é para todos o chamado de evangelista. Não é para todos o chamado de pastor. Como não é para todos o chamado de evangelista. A uns, Ele mesmo concedeu o dom. Você está compreendendo isso? Então, eu não posso me auto-intitular como um ofício ministerial. Jesus é quem concede o dom. Amém? Veja aqui. Aí vem o versículo 12. Para que ele deu. Agora o versículo 12, você vê que no versículo 11 ele lista, né, os ofícios ministeriais que ele mesmo é quem concede. Entende? As pessoas pensam, pode colocar no versículo 11, por favor, daqui a pouco eu volto para o 12. As pessoas pensam o seguinte, porque é o seguinte, alguém quer ser médico, vai lá, um vestibular, vai lá fazer a faculdade, estudou 4 anos, sei lá, 6 anos, sei lá, 10 anos, sei lá, estudou uma temporada aí para se formar em medicina, e agora a pessoa é chamada de médico. Como em algumas outras profissões a pessoa estuda e é chamado pelaquela profissão. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus ninguém estuda para ser pastor. Mas o pastor deve estudar. Você está aqui? O pastor ele deve estudar, mas não existe uma formação para pastor, porque pastor, a pessoa nasce com o dom. Amém? E esse dom ele não é hereditário. Não é porque eu sou pastor que o meu filho ou minha filha vai ser um pastor. Não é porque alguém é pastor que o filho deve ser um pastor. Não é hereditário. Tem que ter o chamado divino. Você está aqui? Aí a mãe diz, meu sonho é que meu filho seja um pastor. Aí querer forçar que a pessoa seja. Mãe nenhuma dá dom de pastor a ninguém. Aí eu queria tanto que meu filho fosse um profeta. Não. É Deus quem concede o ofício ministerial de cada pessoa. Amém? Eu não posso me auto-conceder um dom ministerial. Então vem o versículo 12, que diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os 5 dons ministeriais, eles têm um propósito. Os 5 dons ministeriais, ele tem uma finalidade. Qual é a primeira finalidade? O aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoamento, ela quer dizer que é uma preparação. Aperfeiçoamento é algo que está em um processo. Porque não foi aperfeiçoado, mas está em aperfeiçoamento. Ou seja, é a preparação para algo que ainda não somos. Então, os 5 dons ministeriais, eles existem para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para aperfeiçoar, né, aquilo que o crente precisa se tornar, aquilo que ele precisa ser. Então, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse versículo aqui está mostrando qual é a função, o objetivo, a finalidade da existência dos 5 dons ministeriais, que é o aperfeiçoamento, ou seja, que é a preparação, tratando quem? Os santos, que é a igreja, para o desempenho do seu serviço. Pergunta ao irmão que está ao seu lado, qual é o seu serviço mesmo aqui? Porque esse é um texto para toda a igreja, que diz que os 5 dons ministeriais, eles existem para o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é o que está em preparação.
é algo que está em crescimento, é algo que está sendo trabalhado para o aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, todo crente ele tem que entender que ele tem uma função no corpo de Cristo. Quem é que é o corpo, faz parte do corpo de Cristo? Você faz parte do corpo de Cristo? Você tem certeza? Quando você passou a fazer parte do corpo de Cristo, no dia que você aceitou Jesus, você foi inserido no corpo de Cristo. E o corpo, ele tem seus membros para quê? Para trabalhar em prol de quê? Do próprio corpo. E os 5 dons ministeriais é justamente para auxiliar o crescimento de cada crente no seu serviço. E esse serviço que o crente tem é para o quê? É para a edificação do corpo de Cristo. O que é a edificação do corpo de Cristo? É o desenvolvimento do corpo de Cristo. Você sabia que a maioria dos astronautas, se ele passar muito tempo no espaço, quando ele chega na Terra, já sai numa maca ou numa cadeira de roda? Sabe por quê? Porque eles ficam boa parte do tempo sem movimentar os músculos. Sim, exercitar. Quando uma parte do corpo não é exercitada, ela acontece um negócio chamado de atrofio, ficar atrofiada. Como é? Ela não consegue exercer sua função. Quando uma parte do corpo ele começa a ficar sem desenvolver sua função, ele começa a ficar atrofiado. O que é atrofiado? É não desenvolver sua função no corpo. Mas você é um crente atrofiado? Ou você é um crente que está exercendo a sua função no corpo? A pergunta está solta, né? A pergunta está no ar. Que tipo de membro no corpo? Porque eu percebi que todos aqui têm a convicção que faz parte do corpo de Cristo. Mas nesse corpo, você é que tipo de membro? Um membro atrofiado, que é aquele que não exerce sua função. Porque tem crente que ele dá até a sua aposentadoria no corpo de Cristo. Não, irmão, já servi demais, agora chegou o tempo da aposentadoria. Né? Já imaginou se hoje sua boca dissesse, eu não quero mais trabalhar, que eu já trabalhei demais? Como o seu corpo vai ser alimentado se sua boca disser, não, eu já estou... Deixa eu olhar aqui, Chico já tem mais de 60, né? Não é, Chicão? Cadê Chicão? Aí a boca de Chicão diz, não, já tenho mais de 60 anos, eu não quero trabalhar mais não, já trabalhei demais. O que será desse corpo se a boca parar de funcionar? Mas se a boca quiser continuar trabalhando e as mãos disserem, eu não quero mais pegar garfo e faca nenhuma. Você está compreendendo isso? Se você for olhar, a Bíblia compara a igreja com o corpo de Cristo, porque a igreja, cada um de nós somos partes individuais de um corpo. E para o corpo ser edificado, o corpo precisa que cada membro esteja exercendo a sua função no corpo. E cada um de nós temos que desempenhar um papel para o crescimento do corpo de Cristo. Ficou quieto demais. Você está aqui? Ficou tão silencioso que eu pensei que tinha terminado o culto. Você está vendo aqui esse versículo? Então, eu tenho um chamado em 5 dons ministeriais. Eu tenho um chamado desses 5 dons, eu tenho um chamado em 2. Que é o de pastor e de mestre. Eu tenho o chamado nesses 2 dons. Eu estou fluindo nesses dons hoje para trazer isso aqui, ó. O aperfeiçoamento do santo para desempenho do seu serviço. Eu estou tentando despertar você a sair do atrofio. Para quê? Para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Todos nós temos uma função de ser desempenhada. Gente, eu não consigo me ver fora da minha função no corpo de Cristo. Eu não consigo me ver parado no corpo de Cristo. Porque eu nasci para isso. Você nasceu para desempenhar uma função no corpo de Cristo. Se você não estiver desempenhando uma função no corpo de Cristo, você é um membro atrofiado. Só que a Bíblia deixa claro que nem todos têm um chamado em 5 dons. A Bíblia diz uns. Mas eu estou abordando aqui o propósito da existência dos 5 dons, que é despertar
os membros do corpo para exercer sua função no corpo. Então, os dons ministeriais vão inspirar a igreja a trabalhar em prol do corpo. Quem aqui é membro do corpo de Cristo? E existem diversas formas. Existem pessoas na igreja, estava até conversando com um dos meninos domingo passado, existem pessoas no corpo de Cristo que eles serão abençoados financeiramente para a sua função no corpo, financiar o reino de Deus. Isso também é uma função do corpo. Talvez a pessoa nunca pregue, nunca suba no púlpito, mas ele exerce. Que ministério é esse? É o que a Bíblia chama de ministério de socorros. Coloca, por favor, aí 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Aqui, Paulo, ele abrange vários ministérios no corpo de Cristo. Ele aborda o ministério, o ministério, os dons ministeriais, e também ele aborda o ministério de socorros. Aqui ele diz, olha, uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Esses socorros é o maior ministério na igreja. Se eu fizer aqui convocação de ministérios na igreja, o pastoreio aqui por enquanto só tem um, que sou eu. Se eu for chamar um corpo pastoral, não seria eu sozinho. Se eu chamasse profetas, evangelistas, mestres, também nós não temos ainda exercendo aqui esses ofícios. Mas se eu chamar aqui equipe de socorros, poucas pessoas vão sair daqui, o resto aqui é socorros. É o maior departamento da igreja, o maior ministério é o ministério de socorro. E o ministério de socorro engloba muita coisa. Eu não separei, mas tem um versículo, se eu não me engano, acho que é em Romanos, que diz que pessoas, elas têm a vocação no corpo para financiar o reino de Deus. E outros para presidir. Está falando dos líderes de departamentos. Mas cada um tem uma função no corpo. Amém? Mas precisa desenvolver para não ficar atrofiado. Queridos, não se veja na igreja sem exercer uma função no corpo de Cristo. Então, eu estou abordando aqui um assunto de que o propósito desses dons. Gente, e no nosso meio sim, não são todos não, mas tem que surgir na igreja os apóstolos. Tem que surgir na igreja os profetas, os mestres, os evangelistas, os pastores. Tem que surgir daqui para surgir outras igrejas. E nada disso é possível se esse ministério aqui não existir, que é o ministério de socorros, que é o maior ministério da igreja. Quem faz parte do ministério de socorros? Pessoas que participam apenas contribuindo, tudo que tem na igreja eles financiam, eles ofertam, são as ofertas mais generosas são dessas pessoas, que elas entendem que o que Deus abençoa elas também irão abençoar o reino. Existem essas pessoas. Existem pessoas que elas vão fazer parte da equipe de música. Amém? Presta atenção, estou falando equipe de música, não estou falando ministério de louvor, não, é de música. Amém? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos nós fomos chamados para louvar a Deus, amém? Mas para o ministério de música, só quem tem o dom da música, para a música. Amém? Então, o ministério de música é ministério de socorros. O pessoal da mídia que você vê se movimentando aí é o ministério de socorros. Né? A equipe da faxina é o ministério de socorros. Pastor, um dia uma irmã falou, pastor, para mim eu não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer é faxina. Depois você tem lugar no reino de Deus. Porque é um departamento importantíssimo, é o departamento da faxina, que eles trabalham para que você esteja aqui hoje. Sem esse departamento, querido, não tem como ter culto. Ela é tão importante como qualquer outro departamento. Se de repente você olha para si e diz, rapaz, o único talento que eu tenho é limpeza, é limpar as coisas. Pois no reino de Deus tem lugar para você.
Ah, pastor, eu adoro crianças, eu lido com crianças. Pronto, aqui em cima tem um departamento específico para você. Você escolhe até a faixa etária que você mais se identifica. Você está aqui ainda? Ah, pastor, mas o negócio é de mídia. Eu me lembrei quando o Heraldo estava recém-chegado aqui na igreja, nem conhecia ele bem. Começamos a conversar e ele fala, não, se eu fosse vir na igreja, meu departamento é a mídia. E desde que ele entrou, é um departamento que tem crescido muito, que tem avançado muito, porque ele entendeu o seu lugar no reino de Deus, no corpo de Cristo, e ele está desenvolvendo sua própria equipe. E tem sido bênção o nosso departamento de mídia. Tem o nosso departamento de som, né? Evandro e Fagner também, que se identificam com esse chamado, treinaram muita gente aqui de som, iluminação. Queridos, tudo isso é o ministério de socorros. Posso citar tantos outros, diaconato. É importantíssimo. Então, queridos, não existe um lugar no corpo de Cristo que não tenha vaga para alguém. Então, alguma habilidade que você tem, que Deus lhe deu, é para exercer no reino de Deus. Você sabia que esses maiores cantores, esses maiores músicos que tocam para o mundo, eles têm esse dom, mas esse dom nunca foi para o mundo. O dom deles foi para Deus e um dia eles vão prestar conta desse dom que Deus deu a eles. O dom que você deu é para o reino de Deus. O dom que você recebeu de Deus é para o reino de Deus. Diga assim, o dom que eu recebi é para o reino de Deus. Ah, pastor, a única coisa boa que eu sei fazer no mundo é bolo. Pois pronto, o pessoal da cantina adora quem tem essa habilidade. Não escapa ninguém, querido. Todo dom que você tem, toda habilidade que você tem é para o reino de Deus. Diga, eu sou útil. Amém, amém? Glória a Deus. Você tem que exercer sua função. Você precisa desempenhar essa função. Aleluia, se veja no corpo de Cristo. Se veja exercendo uma função no corpo de Cristo. Querido, se eu fosse falar assim, rapaz, eu vou deixar o pastoreio, eu não sei o que eu faria da minha vida. Porque eu não consigo me ver fora do pastoreio, porque eu nasci para isso. Você nunca vai estar realizado na sua vida, nunca será realizado enquanto você não estiver fazendo aquilo que Deus confiou para você fazer. Ah, pastor, o meu negócio não é púlpito, meu negócio não é música, eu não tenho muita habilidade com faxina, sei lá, pastor, meu negócio assim é ação social. Perfeito. Temos o projeto Provisão, que precisa da sua força, da sua energia, das suas ideias. Não fica ninguém de fora, querido. Tem vaga para todo mundo no reino de Deus para trabalhar e exercer a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, amado, é mais do que essas 4 paredes. Agora a pergunta é, qual a função você tem exercido no corpo? Você nunca será uma pessoa bem realizada, totalmente realizada, se você estiver distante de realizar algo pelo qual você nasceu para realizar. Amém, amém? Glória a Deus. Então, paramos nesse versículo aqui. Aonde estabeleceu? Não, pode voltar lá para Efésios, capítulo 4. Aleluia. Diga, Deus me chamou. Glória a Deus. Agora a questão é, eu abordei aqui qual o propósito dos dons ministeriais. E agora eu quero tratar de algo aqui que algumas pessoas, ou elas têm muita má fé, ou realmente elas têm uma péssima leitura. E se vendem como grandes estudiosos. Eu não sei, eu acho que tem que melhorar um pouco. Porque a questão é, até quando foi dado esses dons? Até quando esses dons ministeriais, eles puderam... Porque existem pregadores, existem ministros que dizem que os dons ministeriais foram só na era apostólica. Que depois esses dons deixaram de existir. Só que ninguém mostra base bíblica, ninguém mostra um versículo. É só o achismo. A pessoa criou uma própria teologia na sua mentalidade e sai ensinando para os outros. Mas, pastor, até quando esses 5 dons foi dado para a igreja? Até quando? A Bíblia que responde para nós, aqui em Efésios capítulo 4, e o versículo
13. Vamos ler o 12 para poder você ver que está falando do mesmo assunto. Olha o 12, ó. Está dizendo para que foi dado os dons ministeriais, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí vem o verso 13. Aí diz, ó, até, tá vendo? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, esses 5 dons foi dado até todos os crentes em todas as igrejas chegar a essa plenitude. Eu quero perguntar a você. Você já viu os crentes chegar a essa medida da estatura perfeita de Cristo? Você já viu? Então isso quer dizer o quê? Que os dons ministeriais ainda estão em exercício. E quando é que os crentes vão chegar à plenitude de Cristo? Somente no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento da igreja, nós vamos chegar à perfeita, à plenitude mesmo. Vamos chegar à perfeição da nossa criação. Então, os dons do ministério foi dado à igreja para aperfeiçoar a igreja, treinar a igreja, despertar a igreja para o amadurecimento, que é um processo. Amadurecer, gente, é um processo. Então, se você olhar para a sua vida, antes de você aceitar a Jesus até hoje, você vê que você melhorou muito, você mudou muito, porque nós estamos num processo de melhorar cada vez mais. Amém? Você está melhor do que você era antes? Meu Deus do céu, se eu olhar para a minha vida, eu digo, meu Deus, se eu não tivesse mudado. Você entende? Você melhorou? Você mudou? As pessoas viram a mudança? Isso é ser crente, é mudar para melhor, não para pior. Amém? Então, os 5 dons foi dado justamente até que todos nós cheguemos à perfeita. Então, a perfeita maturidade, a perfeita, como é que diz aqui o versículo? A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que a cobrança é alta. Mas aos poucos nós vamos melhorando. Sim ou não? Eu vi um testemunho de uma irmã falando de alguém que eu conhecia, que foi uma ovelha minha na cidade de Trindade. A pessoa falando, rapaz, aquela mulher, ela era intrigada de todo mundo lá, ninguém gostava dela. Essa mulher se converteu, saiu falando com todo mundo, pedindo perdão a todo mundo gosta dela. A mulher virou outra pessoa. O que é isso? Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação. Nós temos que melhorar cada vez mais. E os 5 dons ministeriais, eles existem para isso. Para melhorar. Amém? Você está melhor hoje do que foi ontem? Amém. Eu me lembro quando eu me converti, que eu estava comportado na sala de aula, e a professora disse, cadê Marco? Não veio hoje. A pessoa falou, não, ele veio, gente, está doente. Tá não, ele agora é crente. Aí ela, Deus que ouça. Né? Houve uma mudança na minha vida. Assim como houve uma mudança na sua vida. Sabe, queridos? E essa é a grande diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Às vezes a gente fica triste quando a gente vê pessoas querendo dar passos para trás. Mas nossos passos, queridos, têm que ser somente para frente. Amém? A gente começa a falar algumas coisas, as pessoas começam a achar ruim, mas faz parte do chamado pastoral. A Bíblia diz, querido, que Deus corrige ao filho que ama. Amém? E eu não quero estar em uma igreja que as pessoas estejam errando e que eu não possa corrigi-las. Porque eu vou corrigir, se for o caso. Amém? Amém? E faz parte dos 5 dons ministeriais justamente isso. Trazer à igreja a consciência. Seu comportamento, de suas atitudes. E às vezes tem pessoas que acham chato quando começa a falar de roupa, ou como se vestir. E eu
eu vou logo em novembro reunir aqui os departamentos da igreja, porque eu estou vendo algumas coisas que não era para ser visto, pelo menos aqui em cima dessa plataforma. Eu quero que o pessoal que dirige culto, pessoal do louvor, ministro, pregador, entendam que certas roupas não podem estar aqui em cima, porque isso aqui é um palco, isso aqui é uma plataforma. Mas, nesse contexto aqui, isso aqui é um altar. E qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando, sabe que um altar é um lugar sagrado, que não pode estar com qualquer roupa em um altar. E às vezes ainda vejo as meninas dando um pouco de trabalho, mas nós vamos corrigir isso em nome de Jesus. Às vezes a calça está boa na frente, mas atrás não está tão bem. Atrás está um pouco mais justo. Às vezes está de vestido, mas o vestido parece roupa de super-herói. É mais colado do que tudo na vida, né? E certas coisas precisam de um ajuste. Amém? Querido, nós não somos uma igreja que pregamos usos e costumes. Já aconteceu às vezes eu ficar triste de às vezes passar na rua e ver uma irmã com um short tão curto que não sabe nem se dá para medir com o dedo, assim, com a chave. E tão curto que às vezes a gente vê algumas irmãs com certas roupas. Só que nós não impomos às pessoas como elas devem se vestir. Amém? A sua vida é a sua vida. Nós ensinamos como você deve se vestir e como se comportar. Amém? Mas quando se trata de departamentos da igreja, aí o negócio é diferente. Porque no departamento, para servir, existe uma exigência. A pessoa diz, eu sou um voluntário. Amém. Mas é obrigado a ser? Não, mas é obrigado a obedecer. Amém? Quem aqui é voluntário na igreja? Você é obrigado a ser? Mas entenda uma coisa. Diga assim, eu sou obrigado a obedecer. Não é porque você é voluntário que é do seu jeito. Você está aqui ainda? Diga, Deus ama seu filho, por isso ele corrige. Então vamos fazer uma reunião em novembro. Vou convocar todos os ministros de música, dirigente de culto e pregador. Acho que são esses que sobram aqui, não é isso? Para a gente dar uma ajustada na questão dessas roupas, para dar uma melhorada. Amém, amém? Então, nós já entendemos quem concedeu os dons ministeriais, nós entendemos para que servem os dons ministeriais, e vimos aqui que os dons ministeriais, ele foi dado até praticamente o arrebatamento da igreja. Para finalizar, eu quero dizer aqui somente que Deus, ele sempre trabalha por meio de homens. Nós vamos ler aqui Atos capítulo 13, versículo 1, para entender que se você tem um chamado nos dons ministeriais, ou você tem um chamado no ministério de socorros, queridos, tem que ter o reconhecimento humano. Você vê aqui em Atos capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte, olha. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então está listando aqui o nome de pessoas. Aí vem o versículo 2, que diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Foi o que o Espírito Santo disse? Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenham chamado. Pode deixar o versículo aqui. Entenda uma coisa. Eu fazia parte de uma igreja e tinha um irmão lá que servia, nós servíamos ao pastor lá, trabalhávamos muito, demos muito da nossa força e energia, e acabou com o tempo que eu me desviei, me afastei, depois me reconciliei no Verbo da Vida e encontrei esse irmão na rua e perguntei como estava lá na igreja, né, que eu imaginei que ele estava lá servindo ainda. Ele disse, não estou lá mais não. Eu digo, o que foi? Não, estou em outro ministério. Eu digo, qual é o ministério? Ele disse, não, o ministério aí falou o nome. Eu disse, eu nunca ouvi falar desse ministério. Ele disse, não, esse ministério foi o que criei. Eu disse, e quem te ungiu a pastor? Ninguém. Deus mesmo, assim, eu sou igual Paulo. O próprio Deus me separou e me ungiu como apóstolo, fundador e pastor da igreja.
Eu disse, mas a Bíblia não diz que Paulo se auto-ungiu. A Bíblia diz que Paulo estava servindo na igreja, e quando ele e Barnabé estavam servindo, o Espírito Santo disse à liderança da igreja para separar Paulo e Barnabé. Então, os dons ministeriais são levantados por meio de homens, porque Deus trabalha por meio de homens. Então, são homens que levantam, que reconhecem as pessoas nos dons ministeriais, como também no ministério de socorros. Então, todos têm que se submeter ao governo da igreja, que é na liderança do pastor da igreja local. Amém? Então, todos precisam estar servindo, e servindo é que você descobre de fato o seu lugar no corpo de Cristo. Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.